Tá certo, Felipe. Vamos trazer agora, então, ela, Zeina Latifi, aqui na nossa programação. A Zeina, que é consultora econômica. Obrigada, Zeina, em primeiro lugar, pelo seu tempo, sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vinda à BMC News. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Zeina. A gente está debatendo bastante, toda essa questão que desde a eleição, acho que é o tema que predomina muito sobre essa dimensão em relação ao rombo no orçamento federal para os próximos anos, uma grande preocupação em relação ao gasto extrateto, que tanto se discute. Inclusive, na sexta, Lula afirmou aí que deve trabalhar para a aprovação do texto original da PEC, que prevê um gasto de 198 bilhões de reais, 175 bi para programas sociais e 23 bi para investimentos. Se realmente for aprovada aí essa licença, a ideia do teto de gastos como uma âncora fiscal pode, de repente, até morrer ou ser renovado, talvez. Ainda não está muito bem definido, mas cria-se muitas dúvidas sobre a credibilidade política fiscal, e pior ali, por uma sustentabilidade da dívida pública. Primeiro, eu queria entender a sua visão, sobre essa questão, os riscos realmente de se perder essa âncora fiscal para a nossa economia. Olha, primeiro, assim, tentando entender um pouco a lógica do governo, a impressão que dá, ou do futuro governo, a impressão que dá é que, assim, olha, vamos tentar, na política, esticar essa corda o máximo possível para ter tranquilidade nos próximos anos, aí, liberdade para poder gastar mais. Pode ser que seja isso e depois, primeiro a gente consegue, depois a gente indica qual ministro, enfim, e o jogo de verdade, começa só que numa base diferente. Primeiro que eu acho que tem riscos nessa estratégia, a gente tem que pensar que essas manifestações, elas acabam mostrando um viés de fato de maior leniência na condução da política fiscal. Então essa ideia de, a gente puxa a corda, e aí o que conseguir, quer dizer, o Congresso vai aparar alguma coisa ou outra, isso tem custos, isso tem custos porque gera essa desconfiança, alimenta essa desconfiança, essa volatilidade dos mercados. Então eu vejo assim como uma coisa com problemas, daí chega o próximo ministro e com a missão de pacificar, de acalmar investidores, e não é só mercado financeiro, a gente está falando do setor produtivo, a gente vê manifestações com frequência de preocupação com a questão fiscal, das repercussões disso na inflação, nos juros. Então muitas vezes se fala muito do mercado financeiro, mas essa é uma apreensão do setor produtivo, dos seus vários segmentos. Então, claro que o ministro, de certa forma, quem quer que seja, já começa numa situação complicada, de um quadro em que ele não participou das discussões, porque essa é uma discussão da política, sem grandes embasamentos técnicos e tendo que passar tranquilidade. E hoje, para os agentes econômicos, o que a gente tem é que há muitas falas para aumento de gastos, ainda que parte seja compreensível, ainda que parte seja legítima. Se a gente for pensar que o orçamento de 2023, da forma como foi desenhado, ele não é execuível, você teria que fazer shutdown da máquina pública, porque ele não corresponde às despesas que aumentaram por causa de novos programas que foram criados, ele não corresponde ao dia a dia de muitos ministérios, porque você colocou ali, em função inclusive da regra do teto, gastos que, previsão de gastos que não corresponde à necessidade mínima para o funcionamento da máquina. Então é claro que alguma arrumação teria que ser feita. Meu entendimento é que o ideal seria, olha, teve esse problema, o governo anterior deixou, porque não fez reformas, porque saiu aprovando aumento de despesas, tem um orçamento que não é factível e temos também compromissos, por exemplo, na questão do auxílio emergencial. Então, faz o seguinte, a gente levanta essa barra aqui, aumenta o espaço para gastos, mas, em compensação, temos essas e essas intenções aqui em relação à agenda econômica. Não precisa dar grandes detalhes, não se trata disso, mas sinalizações que mostrem o compromisso com a disciplina fiscal. Então, enfim, eu fiz essa lista aí de coisas que eu acho que tinham que acontecer, a gente não vê acontecendo. A gente vê só discussão de aumento de gasto. Quando se fala em disciplina fiscal, é tudo muito superficial.
Zeina, inclusive, né, esse eu acho que é um ponto muito importante que o investidor fica ali realmente atento, ansioso, mas uma outra questão também que o mercado fica muito ansioso ali em relação ao nome, né, ao nome aí que vai ser escolhido para comandar aí as pastas, tanto da Fazenda quanto do Planejamento. Acho que são os nomes que o mercado mais quer saber, apesar do próprio Lula já ter sinalizado que não vai, né, divulgar esses nomes antes da própria diplomação. Mas eu queria entender, na sua visão, com uma grande experiência que você tem, qual nome seria, de repente, ideal, né, em relação para o governo federal para assumir essas pastas, principalmente as mais importantes, tanto Fazenda quanto Planejamento, e que pudesse trazer essa visão que você colocou agora tão importante para acalmar aí o mercado, não só em relação ao equilíbrio, especificamente dessa PEC, mas do fiscal como um todo. Olha, primeiro que, sem discutir nomes aqui, que eu acho que não é o caso, uma primeira preocupação é que, em função dessas discussões em torno da PEC, isso talvez já limite a capacidade do próximo governo de atrair um time econômico, nem estou falando só do ministro, mas do seu time de uma forma geral. Então, isso é uma preocupação, a ver, mas eu vejo como uma preocupação. A segunda coisa que é importante, quem quer que seja o ministro, precisa ter essa capacidade de atrair pessoas que são policymakers, que são elaboradores de política pública, que conhecem política pública, que conhecem os diagnósticos, que inclusive o próprio Tesouro Nacional tem diagnósticos de muitos programas que precisam ser reformulados. E então, assim, tem uma questão de capacidade técnica. O dia a dia ali do governo não é simplesmente o teto, não, tem uma coisa que é a mão na massa ali, de conhecer as políticas públicas, ter capacidade de formulação. Bom, a gente não tem dicas do que pode ser esse time, né? Então, claro que vamos depender aí da capacidade do próximo ministro. A outra coisa muito importante a gente considerar, e aí o Lula, de certa forma, ele mostra que compreende isso, o que é bom, é que tem que ser a agenda que que o presidente da República esteja comprometido. A gente viu a experiência, por exemplo, no Dilma II com o Joaquim Levy, em que não havia uma compatibilidade entre o discurso de reforma com aquilo que era o desejo da presidente, né? No final, perdemos grau de investimento por falta de sinalização de reformas, enfim, tudo. Quando se falava de reforma era de uma forma muito vaga, né? Não havia um compromisso de fato, não haviam coisas concretas. Depois a gente viu agora, mais recentemente, as frequentes divergências entre o time da economia e decisões do presidente, falas do presidente. Então passada a reforma da Previdência, perdemos a oportunidade de avançar em reformas do lado fiscal que eram muito importantes. Né? Por quê? Porque não havia interesse do presidente da República, não havia disposição. Então, isso é muito importante. De novo, quem quer que seja o próximo ministro tem que ter essa capacidade técnica, tem que ter também habilidade política para trazer esses temas, mas eu não tenho dúvidas que o envolvimento do presidente vai ser essencial. Por exemplo, você vai discutir uma reforma que, aliás, nem tem se falado no tema, uma reforma administrativa. É claro que precisa do empenho do presidente para essas reformas. Quer dizer, todas essas reformas fiscais que batem no bolso de todos nós, de vários segmentos da sociedade, do setor produtivo, isso precisa da liderança do presidente da República. Não é só colocar um ministro com reputação. Essa é uma equação muito mais complexa. Pegando, né, gancho que você falou dessa equação muito mais complexa, né, por hora a gente sabe que qualquer plano ou regra fiscal aí do próximo governo poderá, de repente, até comprometer, né, a direção das contas públicas para o final de 2026. Para isso, a gente sabe que não tem muita alternativa, a não ser aumentar
aumentar a carga tributária, que hoje já está em 34% e é considerada uma das maiores do mundo. Queria entender a sua visão, tá, a sua opinião em relação a isso. Até agora há pouco a gente até trouxe aqui que o próprio senador Bezerra acabou de falar que deve sim, né, a única alternativa para um gasto maior seria a arrecadação maior. Qual seria a velocidade, de repente, e o tamanho da magnitude do crescimento da nossa dívida pública para se equalizar, né, para conseguir fazer todas essas propostas do governo e também equalizar essa conta, Zeina? Olha, aqui algumas observações quando a gente fala em aumento da carga tributária. Temas relacionados à elevação da carga tributária, eu acho que tendem a enfrentar muita resistência no Congresso, que no fundo é uma resistência da própria sociedade. Então, teria de vir num contexto de reforma tributária. Né? No sentido assim, olha, a gente está aumentando aqui para alguns grupos, talvez no cômputo geral gere alguma elevação da carga, mas eu acho que não pode ser uma coisa simplesmente aumentar a alíquota aqui e ali, quer dizer, eu acho que tem que ser no cômputo de uma reforma tributária. Um candidato seria a tributação de dividendos, que foi algo que já avançou na Câmara, né, do projeto do atual governo, mas que tem muitos problemas ali. Então, acho que da forma como está aquele projeto, eu acho que é difícil prosperar. Então, só para colocar que quando se fala em aumento da carga tributária, depende, né? Depende, eu acho que tem uma resistência muito grande no Congresso. A outra coisa é que, a depender do imposto que venha a ter aumento, né, da carga, tem que lembrar que isso é dividido com estados e com os entes subnacionais. Então, talvez, né, você faz ali uma conta de chegada, bom, eu vou precisar de tanto de aumento de arrecadação, tem que lembrar que parte disso é vinculado, né? Então, tudo isso, quer dizer, precisa ser levado em consideração, mas eu não tenho dúvidas que a restrição da política é a principal aqui, né? Em relação à dívida pública, uma coisa é você ter um aumento transitório, porque tem uma situação muito específica deste próximo ano, mas você precisa sinalizar como é que você vai corrigir. Olha que temos aqui um desvio, a regra do teto ela foi furada, as despesas cresceram, não foi feita reforma desde a reforma da Previdência, mas a gente precisa gerar esse jogo. Então tá, como eu disse, muda de patamar de despesa. Agora, o olhar daqui para frente. Então, o aumento transitório da dívida pública, eu acho que o mercado viria isso, né, seria algo palatável. O problema é o aumento sem ter uma noção do até quando vai ter esse aumento, quer dizer, que de fato você consegue, num futuro não muito distante, estancar o crescimento da dívida pública porque teve sinalização com reformas, né? De novo, a gente ir para o caminho do aumento da tributação também não a não ser que, de novo, seja num contexto de uma reforma tributária que melhore o nosso sistema tributário, o aumento em si não é a melhor saída. A gente sabe que o Brasil é um país que tem uma qualidade de gasto muito ruim e também de sistema tributário. Então, pode ser um tremendo tiro no pé, né, de você prejudicar ainda mais a economia. Então, enfim, o meu ponto é que, assim, tem muitas respostas ainda que precisam ser dadas, muitas respostas, e seria importante pelo menos uma sinalização do próximo ministro. Ô Zeina, a gente está falando muito sobre essa questão, né, de uma possível reforma, mas a gente sabe que gastar mais do que se arrecada é o modus operandi da nossa política e não é de agora, sempre foi. A sociedade acaba exigindo isso, né? Subsídios, benefícios, existem muitos questionamentos, né, sobre como conciliar fiscal e social, mas a sociedade brasileira, ela demanda muitos gastos. Durante anos, tivemos ali, né, subimos essa carga tributária, a dívida, fomos, parece que empurrando muito o problema para um futuro que parece que já não é mais futuro, já é presente, ou seja, estamos ali no limite dessas soluções. Seria muito difícil empurrar, né, isso mais adiante. Nós não temos, acho que, espaço, né, não pelo menos da forma como está, sem uma reforma como você trouxe agora, né, de aumentar uma carga tributária, enfim. Você acredita que o governo, né, pode gerar até mais inflação para tentar rolar sua dívida, ou a gente pode sofrer até uma recessão, porque os juros vão subir e a atividade pode acabar não suportando? Olha, bom, você levantou vários pontos aqui. Esse ponto que você levantou, nós como sociedade demandamos benefícios e mais gastos, é verdade.
Mas, por outro lado, a gente também tem uma sociedade que não gosta de inflação alta. Né? A gente vê aqui e ali manifestações disso. Né? Inclusive, não dá para dissociar a derrota do presidente Bolsonaro a uma inflação bastante teimosa. Não dá para dissociar. Provavelmente a inflação também cobrou o seu preço. Cobrou o preço no governo Dilma, né? Facilitou a vida do presidente Temer, porque ainda era uma inflação que estava indo abaixo ali de 3%, e agora pode ter cobrado o seu preço também. Então, assim, isso é um valor da nossa sociedade. Tem limite até onde pode esticar essa corda do aumento de gastos. Claro que nessa questão, né, de uma sociedade, de segmentos que querem sempre uma proteção do Estado e tal, isso mostra a importância da política, a importância de presidentes com liderança e capacidade de enfrentamento. Tem que saber fazer esse devido enfrentamento. Porque nós também estamos, quer dizer, uma coisa era o aumento da carga tributária lá atrás, que o Brasil viveu, principalmente pós-Constituição, que a Constituição inflou muito os direitos ali, até de forma equivocada, uma forma que distou o Brasil da experiência mundial, e aí a carga tributária aumentou. Tem limites, né? Tem limites. Então, tem limites para quanto se pode esticar essa corda. Então, só reforça essa necessidade de discussão. Eu acho que hoje a gente está num quadro que ninguém está feliz. Porque não temos uma carga tributária que distou o Brasil da realidade internacional, temos um orçamento que é dos mais congelados do mundo, por causa de tantas regras, inclusive constitucionais, e uma sociedade que está insatisfeita com a qualidade do gasto público. Então, assim, é por isso que discutir aumento de gastos sem essa reavaliação das nossas políticas de novo, a gente perdendo a oportunidade de ter agendas mais ambiciosas. E sim, em resposta aos anseios da sociedade. Não vamos esquecer os protestos de 2003. Temos sim uma sociedade mais inquieta, mais exigente do que no passado. Só para a gente encerrar, sei que você está com a agenda aí bem, né, em cima apertada, mas de uma forma geral, para a gente finalizar essa conversa, você acredita que falar em um waiver para programa social não seria um erro, né? Já que esses programas todos eles já deveriam estar no arcabouço fiscal de uma forma em geral, por exemplo? O social ele é muito importante, a gente sabe disso, mas o governo também tem outros gastos também, né? Não só com o social. Mas quando a gente fala nessa questão do waiver para o social, ele já não teria que estar nesse arcabouço? Olha, tem que ir com calma aqui. Primeiro que assim, que política social? Os gastos sociais no Brasil não são baixos. O problema é que a gente gasta mal. O próprio Auxílio Brasil está cheio de problemas. E em vez de discutirmos os problemas de forma a caber no orçamento, a gente está falando, o próximo governo está falando, não, eu vou entregar mais 150 por criança. Uma coisa é o reconhecimento de que você não pode tratar famílias de forma igual, famílias que têm tamanhos diferentes. Mas simplesmente por essa saída de aumentar o valor por criança, eu vejo como um problema. Então, primeira coisa, uma coisa é a gente falar gasto social, outra coisa é que política? Essa não é uma decisão sábia. Eu acho que não é uma decisão sábia, eu acho que deveria ser por alguns meses só para ter tempo hábil e sem aumentar, sem fazer o adicional, por alguns meses manter como está, até que se tenha a proposta reformulada, e tem trabalho para isso, tem trabalho pronto, não é que vai ter que reinventar a roda, não, tem coisa pronta para isso. O próprio Ministério da Economia tinha uma proposta diferente da que foi aprovada, com as condicionalidades, enfim. Então tem muito material para discutir, não estamos no escuro. O segundo ponto é que o problema de você chegar e falar, não, e vamos tirar o Auxílio Brasil, o futuro Bolsa Família do teto, também acho equivocado. Porque política pública você tem que estar o tempo todo avaliando se ela está funcionando ou não. Aliás, vai ter dado certo o dia que a gente não precisar mais de políticas de transferência de renda, que mostra que atingiu o objetivo. Então, o meu ponto é o seguinte, tudo bem, vamos tirar do teto para sempre. Qual vai ser o estímulo para você estar o tempo todo verificando se a política está indo na direção correta?
né? Se não tem amarra nenhuma, e a gente vai perpetuando, de repente, uma política que precisa, aliás, qualquer política pública precisa sempre ser reavaliada. Então, eu acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando discute a questão social, porque aquilo que pode parecer boa intenção para proteger as classes populares acaba sendo um incentivo, acaba sendo uma política perversa, inclusive por causa da inflação. Então, eu acho que a forma como está sendo encaminhada essa discussão do Auxílio Brasil, sinceramente, eu acho bem ruim. Tá certo, Zeyna. Quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo. Estamos aqui sempre de portas abertas. Foi um prazer. Um abraço.